Quantos estão preparados nessa noite? Diga amém. Amém. Estou preparado. Estou tempo fora, hein? Confiado, né? Parece bastante tempo que eu saí da igreja aqui, agora em nome de Jesus. Cansaço, aqui, bem gripado do sul, mas tudo isso para o glória de Deus. Amém? Amém. Fique de pé. Deuteronômio capítulo 28, versículo número 1 ao 13. Palavra profética para a tua vida. Aleluia. Essa noite nós vamos quebrar algumas barreiras no mundo espiritual. Nós vamos quebrar algumas barreiras sobre as nossas vidas, porque nós não somos abençoados. Você que é visitante, eu sou pastor Mesquita, amém, irmãos? Amém. A pastora Aurélia, eu não sei qual é a minha esposa. Mas quando ela some, está aí no lugar, para aí à frente. Tá, nós estivemos fora, você não vinha na igreja, não me via. Não teve ausente aqui, nós estamos fazendo missões lá na cidade de Itabeba, Santa Catarina, na honra e glória de Deus. Amém? Amém. Deuteronômio capítulo 28, versículo do 1 ao 13. Quando se encontrar, diga amém. Amém. Ele botou de misericórdia. É isso, meu irmão. EBD. EBD neles. Primeiro nome. É Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Fala para o irmão, em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem, e virão a vocês, e por caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção ao seu celeiro, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Versículo 10 diz: então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas suas crias, dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Amém? Senhor, te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse momento. Senhor Deus, nós já repreendemos todo e qualquer tipo de demônio, Pai, do menor ao maior, porque eu estou aqui, Senhor Deus, para ministrar a tua palavra. Senhor Deus, pedimos a ti que o Senhor venha curar, restaurar e transformar tudo isso, Pai, para a manifestação e poder da tua glória. É o que pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Possa sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, texto profético para a nossa vida, onde nós estamos falando de uma campanha de o quê? Prosperidade. Né? Muitas vezes nós não entendemos porque as pessoas não são prósperas. As pessoas vêm para dentro da igreja e parece que não recebem nada em troca. E nosso Deus, ele não é um Deus de troca. E aqui, quando você lê esse texto, você vai entender que o mistério de tudo isso chama-se obedecer. Fala o teu irmão, obedecer. Esse negócio vai ficar gripado assim ou vai impressão aqui? Se quiser girar, vai girar, não tem problema não. Então, apenas os obedientes, irmãos, receberão as bênçãos de Deus. Portanto, a verdadeira prosperidade só vem sobre as nossas vidas quando obedecemos os mandamentos de Deus. E aí hoje eu ministrando essa palavra,
um rapaz na barca, com a travessia de Vicente Carvalho do Guarujá. Deus me levou a ministrar essa palavra para ele e ele ficou meio atônito, ficou meio estático. Porque eu falei para ele, muitas pessoas são prósperas materialmente e não frequentam as igrejas evangélicas. Mas a diferença da bênção das pessoas que frequentam a igreja evangélica é diferente da bênção do mundo. Quantos estão entendendo? Amém. Amém. É por isso que geralmente quando o crente ele tem alguma bênção que ele pede, ele não se abala. E o mundo, na verdade, quando pede algumas coisas, o que eles fazem? Se abalam. Mas a palavra de Deus diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. E em cima dessa palavra, meu irmão, eu quero falar algo para vocês, que durante esses dias eu tive discutindo com a minha esposa algumas coisas, e por coincidência ou jesuicidência, eu pedi que ela ministrasse hoje, seria a mesma palavra que Deus colocou no meu coração. E aí nós vamos entender algumas coisas nessa noite. Então, isso também nos faz lembrar que o ímpio ele pode possuir bens materiais. Os ímpios, eles podem ser também prósperos, mas eles não são bem-aventurados. E eu quero que vocês entendam alguma coisa nessa noite, que a bênção do servo de Deus, ela é uma bênção perpétua. Quero que você entenda comigo. A bênção vem de Deus, A bênção é uma bênção perpétua. Quando você vai numa campa no cemitério, e lá está escrito perpétuo, ninguém pode mexer naquela campa. Só quem pode mexer naquela campa é a família, porque ela é perpétua. Ninguém pode comprar, ninguém pode vender, aquilo pertence a alguém. E as bênçãos de Deus na nossa vida, elas têm que ser o quê? Perpétuo. Mas hoje, a igreja do Senhor está muito dividida entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo nas igrejas que nós estamos espiritualizando muito. Sabe quando o teu irmão fala assim, você está sendo muito espiritual, né? E aí quando eu começo a ser muito espiritual, automaticamente eu passo a ser carnal. Porque muitas vezes não é Deus que está falando com você. Muitas vezes é o inimigo que está te usando para achar que você está sendo usado por Deus. Quantos estão entendendo de amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler o versículo 20, 2:20. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz, profetiza, com os seus discípulos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Até aqui, irmãos. Então isso aqui é uma carta à igreja de Tiatira. Satanás, irmãos, ele estava presente e ativo nesse período na Ásia. E se nós trazermos para o contexto de hoje, Satanás também hoje ele vem operando muito forte dentro desse igrejas. Um jovem recentemente ele perguntou para mim, pastor, eu conheci um jovem homossexual lá na cidade de Itapema. E nós nos encontramos com aquele jovem todas as vezes, vai umas 3 ou 4 vezes, né? Aquele jovem ele era desviado da igreja. Ele é descendente de alemão, fala 5, 6 idiomas, e
estava perambulando lá no Santa Catarina. Todo lugar que nós íamos, nós encontrávamos esse jovem. Ia tomar café, encontrava esse jovem. Ia jantar à noite, encontrava esse jovem. E aí nós não estávamos entendendo. E aí nós tratamos aquele jovem muito bem. Talvez ele pense, talvez na cabeça dele ele ia pensar que nós fôssemos até destratá-lo. Ele tem aquele jeitinho bonitinho, aquele topetinho, todo arrumadinho, todo delicado, né? Vivendo uma vida do homossexualismo. E nós tratamos muito bem dele, nos abraçamos. E no último dia que nós nos encontramos, porque eu creio que Deus já tinha dado 3 oportunidades para ele voltar aos caminhos de Cristo, eu acho que ele não quis voltar. Eu abordei ele, era de manhã cedo, eu e o pastor João, e nós começamos a conversar com ele. E ele olhou sempre para mim e falou: pastor, o senhor é muito calmo no falar. O senhor fala de uma forma diferente. E eu quero lhe fazer uma pergunta. E ele fez a seguinte pergunta para mim: por que o jovem se desvia com tanta facilidade? Na minha versão, eu queria dar a seguinte resposta para ele: porque tu é bem sem vergonha. Mas Deus me permitiu. E eu falei para ele, cara, tu fez a pergunta do cara errado. Mas eu vou te dar uma resposta. Vocês se desviam porque tem um chamado na vida de vocês. E vocês não querem verdadeiramente a bênção de Deus. Vocês não querem um posicionamento. Vocês não querem remar contra a maré. Quando eu falei isso para ele, ele parou. E o pastor João é mais sábio que eu, graças a Deus, levou uma palavra mais branda para ele. Mas eu falei para ele: meu irmão, ou você volta nos caminhos, ou você não tem mais volta. E aí nós não encontramos mais esse volta. Por que eu estou falando isso? Porque Satanás nos últimos tempos, ele está agindo da mesma forma que ele agia nas igrejas da Ásia. Então, se você pega a Bíblia, você vai ver que ele operava na igreja de Esmirna, da Filadélfia, de Pérgamo. Satanás sempre operava. E ele se sentia dono daquela situação. Em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas mais profundas de Satanás. Eu e minha esposa estava conversando ontem. Eu não vou citar o nome aqui porque talvez você até participe. Eu e minha esposa ontem a gente estava conversando de alguns movimentos que existem. E se você for fazer um estudo legal da palavra, você vai ver que eram os mesmos movimentos que hoje acontecem. Eu vou citar alguns que eu não tenho frescura com ninguém. Rotary Club, Lions Club, maçonaria e outras coisas mais. Eram as mesmas práticas que praticamente eles tinham naquela época. Quando você vê uma pessoa envolvida com algumas associações desse nível, você vai ver que na verdade as pessoas elas querem status. Fala pro teu irmão: para de estar aparecendo na televisão, meu irmão. Para de estar querendo aparecer no jornal, meu irmão. Isso que acontecia na igreja de Tiatira, meu irmão, é o que acontece na atualidade no dia de hoje. E Satanás ele começa a arrumar determinadas coisas para a tua vida, para a minha vida, e eu passo a aceitar com uma certa naturalidade. Meu irmão, nós não precisamos de status, nós precisamos de posicionamento. Quantos estão entendendo? E ali nessa igreja, meu irmão, nós vamos depois entender mais algumas coisas. Por que as pessoas falam em bênção e depois, se você for correndo mais aqueles outros tipos de versículo ou versículo do livro da Deuteronômio que nós lemos, está falando sobre as maldições que são contrárias àquelas bênçãos. Hoje nós estamos vivendo uma falsa prosperidade dentro da igreja. Nós estamos vivendo aquele famoso presente tigreiro, dá com uma mão e leva com a outra. As bênçãos de Deus sobre a tua vida, elas são perpétuas. Desde que os
esteja posicionado e desde que eu esteja firme na fé. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos estão entendendo de verdade? Então, em Tiatira tinha o que? Essa profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem o que? Coisas profundas de Satanás. Coisas que na verdade te tiram o foco da presença de Deus. E aí, para servir a Deus num ambiente cheio de influência do diabo. Irmão, fofoca, discórdia, mentira, tudo coisas do diabo que estão dentro das igrejas hoje. E que prosperidade é essa? Tu ama teu irmão de verdade? Você ama de verdade teu irmão? Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Quem ama, trata bem. Quem ama, meu irmão, abraça. Quem ama, meu irmão, declara o amor. Quantos estão entendendo? Pastor, mas eu amo. Quem ama, pai. Quem ama, respeita. Quem ama, cuida. Aquela mulher tinha uma influência muito grande sobre aquela igreja, sobre aquele povo. A cidade de Tiatira estava situada no caminho entre Pedro e Sardes. Atualmente chama-se Alpizar, que significa Castelo Branco, que estava na Turquia. Lídia foi uma das primeiras mulheres convertidas naquela cidade. O apóstolo Paulo fala isso lá no livro de Atos. A cidade de Tiatira era conhecida também pela sua produção de púrpura e tinha uma grande quantidade de pessoas que trabalhavam em vários ramos. Era na cerâmica, era em roupas, artigos de bronze e assim por diante. Então era uma cidade, era uma igreja o quê? Próspera. Fala, teu irmão, era uma igreja próspera. Uma igreja de empresários. Uma igreja de homens e mulheres bem conceituados. Havia também em Tiatira grupos organizados de artesãos, irmãos, e profissionais semelhantes àquelas associações que eu citei aqui, de profissionais de hoje, mas com elementos religiosos à influência pagã. O que é essa influência pagã? É aceitar determinadas coisas que o mundo oferece. Irmãos, graças a Deus que agora parou, mas quase sempre era convidado para ir para a maçonaria. A última ligação que eu recebi, inclusive, foi da secretária-geral do Estado de São Paulo da maçonaria. Talvez aquilo, para alguns, seja um status. Seja é o meu nome. Olha para o teu irmão e fala assim: teu nome está escrito em um lugar muito melhor, irmãos. Teu nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode apagar. Mas nós estamos voltados para esses movimentos. Irmãos, hoje as coisas mais fáceis são criar movimentos. Qualquer pastor com nome que cria movimento passa a ter vários adeptos aos movimentos. Mas nós não precisamos de movimento, porque eu sou o movimento, você é o movimento. Quantos estão entendendo, irmãos? Então existia em Tiatira grupos organizados de profissionais que, na verdade, permitiam influências pagãs naquele período. Como as outras cidades da época, Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos a falsos deuses, como Apolo, a tirânicos, a
e outros mais. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho dessa mulher, Jezabel. Alguns estudiosos dizem que o Senhor Jesus, ao escrever essa carta, a partir da minha usa esse nome de Jezabel pela influência daquela que profetiza, não que o nome dela fosse Jezabel mesmo. Alguns teólogos falam. Mas a influência que ela tinha na prostituição, a influência que ela tinha de dominar as pessoas dentro da casa do Senhor. E por que acontece tudo isso, irmãos? Porque nós não estamos firmes. Porque nós estamos ainda fracos. Conhecemos o Evangelho mentiroso. Estava conversando hoje com o Michel, de verdade, hoje com o Michel, nós estamos falando sobre isso. Porque tantos pastores se perdem. Eu estava conversando com um rapaz e ele falou: pastor, eu estou parado na casa de Deus. Meu pastor me adulterou. Eu estou sem congregar. Por que vem acontecendo isso, irmãos? Por que vem acontecendo isso? Porque muitos não querem pregar a verdade. A verdade não enche igreja. A verdade esvazia a igreja. Quando você prega a verdade, a tendência da igreja é ir embora. Porque confronta os teus comportamentos, as tuas atitudes, a tua querência. Você não é um agente de matar pessoas. Você é um agente de ganhar vidas para Jesus. Não somos um agente de matar pessoas. Pastor, mas o meu temperamento é esse. Pastor, eu sou sanguíneo. Eu sou colérico. Eu sou de Cristo. A minha mente tem que ser de Cristo. O meu comportamento tem que ser de Cristo. As minhas atitudes têm que ser de Cristo. E Satanás não tem legalidade sobre a tua vida. Mas quando eu estou dividido ainda saber o que é certo e o que é o errado, a probabilidade de eu viver uma igreja de Tiatira é muito grande. É muito grande, irmãos. Hoje, alguns pastores estão preocupados com os grandes templos, com as megas igrejas, com as big igrejas, mas não estão preocupados com o coração das pessoas que estão sentadas. Quantos estão entendendo? Jesus, ele conhecia e elogiava as qualidades boas daquela igreja chamada Tiatira. A primeira que ele fala sobre as obras. As últimas obras mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira era uma congregação ativa. Eu quero que você repita comigo. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que fazia diferença. Ao invés de esfriar, ela tornou-se cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé, meu irmão, que agrada a Deus, e a fé ativa que se mostra pelas suas obras. Então era uma igreja que fazia diferença. Às vezes as pessoas falam da opinião nossa aqui, falam: pastor, igreja abençoada, pastor, está num lugar abençoado, tem pessoas abençoadas, pô, ali é a terra que manda leite e mel. Fala: desgraçado, está me secando, cara. Quantos estão entendendo? Fala, teu irmão, chegar no topo é muito fácil. Manter-se que é muito difícil. E aí, meu irmão, era uma igreja também que tinha amor. O princípio fundamental da vida do cristão é o quê? O amor.
me ama? Você me ama? Meu pastor, não sei qual que é. Vocês amam esse corpo daqui na frente? Eu vou acreditar, amém? Você ama o que eu vou do teu lado? Está atrás? Está à direita? Está à esquerda? Aquele que te perturbou nos últimos 15 minutos? Ama? Pega a bochechinha dele e fala assim: tu é mentirosinho. Cara de pau. Não conseguimos amar a Deus. Temos uma deficiência quando nós falamos em amor. E amor é um princípio fundamental na vida do cristão. Mandamento: amar o teu próximo como. E outra coisa que tem nessa igreja de fé, junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos, e não pode existir comunhão entre os dois. Tem incrédulos nessa noite aqui. Assim como tem pessoas com muita fé nessa noite. Pastor, mas o que o senhor quer falar com tudo isso? Eu quero falar com tudo isso que eu não posso deixar que o mundo estrague todas essas qualidades que Deus me deu. E por que o mundo tem essa facilidade? Porque eu estou aberto ainda para ouvir as coisas do mundo. Irmãos, ontem eu fui cantado no meu escolar. Ontem não, nós todos, né, que faz mentira. Não foi por mulher, não, tá, meu irmão? E nem por homossexual. Foi um cara no meu escritório e falou: pô, pastor, mas o que eu queria falar com o senhor? Eu já sabia o que ele queria falar comigo. Mas não tem problema, eu vou tomar um café para você dizer: não, eu te espero. Quando o cara fala assim, eu te espero, ele quer alguma coisa pra mim. Falei: tá bom, meu irmão. E eu nunca tomei um café tão demorado como eu tomei aquele dia. Talvez se o cara ir embora. O cara não foi. Então eu tinha que atendê-lo. Aí eu entrei no escritório. E ele debruçou assim na minha mesa e ele falou assim: vou te fazer um convite. Eu falei: apaixonado por mim. Esperou esse tempo todo, meu irmão. Para mim fazer um convite, era apaixonado. Vou te fazer um convite. Eu estou precisando de um assessor para trabalhar comigo. Eu não quero. Pastor, você é o homem. Você é um cara que eu já fiz uma pesquisa aí, você tem uma credibilidade incrível. Mas sabe por que essa credibilidade? Porque eu conquistei. Eu briguei. Eu tive que lutar contra as várias situações. Eu preciso de ti. Se você é de Deus. Então, irmãos, a gente recebe algumas cantadas por aí pelo nosso posicionamento. Agora, que tipo de cantada você vem recebendo de cristão? Que tipo de cantada? Fala, irmão, que tipo de cantada você vem recebendo? Será que isso não está te abalando? Será que isso não está mexendo na tua estrutura? Fala, meu irmão, perseverança. A quarta qualidade da igreja de Tiatira. Em bom solo, irmão, produz fruto com perseverança. Em Lucas 8,15. Uma qualidade frequentemente incluída na característica que define os servos de Deus. Em Colossenses 1,11. A tribulação produz o quê? Perseverança. Fala para o teu irmão, essa igreja era a igreja. Mas o Senhor Jesus faz uma crítica muito séria a ela. Jesus também vê problema na igreja de Tiatira. E ele faz uma crítica severa. Quando ele diz: tenho porém contra ti. Fala o teu irmão, isso é pesado.
O problema principal da igreja de Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. Uma mulher que entrou na igreja, influenciou a igreja, manipulou pessoas. E por que acontece isso, esse tipo de manipulação? Porque as pessoas ainda estão divididas. Eu sei que tem várias pessoas e tem empresas aqui, mas aonde você está dividindo o teu tempo, meu irmão e minha irmã? O que está sendo mais importante para você? O teu comércio ou a obra de Deus? O que é mais importante para você? Uma vida ou os funcionários? O gerente do banco ou o verdadeiro gerente? O que é mais importante para nós hoje, homem de Deus, mulher de Deus? Eu vou expor o meu genro aqui, porque é meu genro, então, sabe, como se fosse meu filho. Falei que ele está trabalhando muito, cara. Está trabalhando muito. Está trabalhando muito. Vigia. Esses dias eu peguei, eu vou expor ele também, porque eu amo a vida dele. Falei a mesma coisa para ele. Deus não vai fazer isso, mas se ele mensurasse como que está a tua carga horária com Deus e a tua carga horária na tua vida material. Pergunta, irmão, o que você está priorizando? Se eu priorizo as coisas do mundo, eu nunca vou receber essas bênçãos que eu li para vocês no livro de Deuteronômio. E aí eu vou me tornar um crente frustrado na igreja. Pastor, mas eu vou receber muita grana. Meu irmão, eu recebia muita grana onde eu trabalhava. E não cheguei a lugar nenhum. Estamos divididos entre as coisas do mundo. Eu preciso fazer hora extra. Pela Constituição você foi registrado para trabalhar 44 horas. Passou disso hora extra. E hora extra não é salário. Eu quero um outro serviço. Vai trabalhar, vai fazer concurso público. Trabalha só 6 horas. Não estou entendendo isso. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja do século XXI está vivendo a igreja de Tiatira. Estamos se tornando pessoas materiais. Estava conversando com o irmão Lucas ali. Tudo hoje é dinheiro dentro da igreja. Ele tem ideia de fazer projeto. Pai, tem que ter dinheiro. Tem que fazer isso. Tem que ter dinheiro. Tem que comprar isso. Tem que ter dinheiro. Tem que fazer. Tem que ter dinheiro. Vai funcionar. Tem que ter dinheiro. Tem que desligar o funcionário. Esse programa vai estar? É isso. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Tudo tem que ter dinheiro. E cadê Deus? Cadê Deus, meu irmão? Cadê Deus, minha irmã? Deus está ficando em terceiro, quarto, quinto plano da vida do crente. Estamos priorizando as grandes construções. Todo mundo viu o psicopata ultimamente. Não, vamos construir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E fica aqui na terra. Sério, meu? Cadê tua família? Cadê teus filhos? Cadê tua esposa? Cadê teu esposo? Cadê os teus? Cadê? Cadê? Pastor, tem uma coisa mais importante para fazer. Me perdoa. Mais importante está na casa do Senhor. Não tem coisa mais importante que isso. Jesus vê o problema de Tiatira. Tem contra ti. Aquele povo aceita aquela investida. Aquela mulher tem uma influência terrível em Israel.
no século antes de Cristo, no novo século antes de Cristo, conduzindo o povo à idolatria. Jezabel e Tiatira agiram da mesma maneira, semelhante, seduzindo os cristãos e as práticas da idolatria. Irmãos, quando é jogo de futebol, tem crente que não vem na igreja. E aí depois, quando eu estou na igreja, eu estou discutindo sobre futebol, trocando mensagem no telefone. Cristo não está sendo mais o foco da igreja. A verdade não está sendo mais o foco da igreja. As coisas, meu irmão, da igreja, o mais importante é festa daquilo outro, não sei o quê. Tudo isso é mais importante. E nós estamos deixando Cristo em terceiro plano. Repita comigo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Fala para o irmão, isso pode ser você hoje. Porque o crente verdadeiro não se abala. O crente verdadeiro, ele permanece. Quantos entenderam? Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Fala teu irmão assim, deixa de ir em festa, tá? Só vai em festa de crente. E não vai em festa de crente macumbeiro. Tem crente macumbeiro, irmãos. Crente macumbeiro é aquele que você vai na festa dele e fica regulando tudo que você for. É crente macumbeiro, você não vai nessas festas. Aquele está consagrado, do jeito que está falando. Vai deixar o chucarão sem comer, vai deixar o Zé Pinto sem beber. Não. Só vai em festa de crente abençoado. E festa de ímpio não vai. Eu não vou em festa de ímpio. Não gosto. Pode ser da minha família, eu não gosto. Vou lá do bem, continuo, tchau, sai da igreja. Passo igual olhando da montanha. Não. Sabe por quê? Estava conversando hoje com o Michel. Luz não se mistura com as trevas. Água não se mistura com óleo. Não estou entendendo. Mas pastor é meu amigo. Que teu amigo? Fosse teu amigo, está sentado do teu lado na igreja. Eu tive experiência de ir em festa do mundo. E quando eu saí, falaram mal de mim. Ah, vai crente, vou embora, não quer ficar com a gente. Ah, que velho. E aquela mulher consagrou alimentos, servindo a igreja. Fala o teu irmão, se liga o que você está comendo. O que é essa comida também, pastor? Com quem você está andando fora da igreja? Quem são teus amigos? Quem são teus amigos? Quem são as pessoas que andam com você? Pastor, mas eu tenho status. Eu tenho um nome. Nós não temos nada, irmãos. O apóstolo Paulo dizendo que não recebeu o título de ser inútil ainda. Eu preciso ser um movimento. Eu preciso fazer a diferença. Eu conheci uma pessoa recentemente. Ele chegou no meu escritório pedindo socorro. O diácono Raimundo, ele trabalha conosco lá no Lisboa. E ele é muito interessante, muito engraçado. Ele chegou para a Luana, tem gente pedindo socorro. E entrou realmente um cara desesperado de socorro. Ah, pastor, eu preciso de ajuda. Calma, meu. Pode sentar aqui. Ah, minha vida, eu estou de graça. Calma. Conversei, expliquei. Eu ajudei na minha profissão. Eu ajudei espiritualmente. E ele nunca foi na igreja.
Vamos repetir? Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer o dono da bênção. Porque quando eu quero o dono da bênção, eu preciso mudar os meus comportamentos. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Ah, pastor, mas eu tenho um espírito de loucura dentro de mim. O espírito de loucura é a pranchada na orelha. E rapidinho fica esperto. Não, botei. Espírito de loucura. Dá uma nota de 100 para ver se rasga. Rasga, meu irmão, não rasga. Ah, pastor, eu estou nesse banco, eu tenho vontade, vem para pega aquela guina onde estão os esticores, vem na corrida e faz igual um búfalo. Olha a chifra assim, pá! Eu peço para ele morrer de te consertar. Apesar de estar com a testa bombardeada, o que foi? Não deu uma cabeçada também aqui na parede. Móvel novo, foi fechado. Tá, foi deixar o móvel novo. Deixa o móvel novo na tua casa. Não vem com espírito de loucura, não. Não rasga o dinheiro, então não tem espírito de loucura. Não permita que esse inimigo entre dentro de você. Ah, pastor, eu sou bipolar. Nós vamos ligar os dois polos para tomar um choque. Rapidinho vai ficar bom. O problema da igreja de Tiatira foi a tolerância a uma falsa profetisa. O povo de Deus deve repreender e rejeitar o que? Os falsos mestres. Não podemos aceitar essas coisas, irmãos. Eu vou falar um pouquinho de política. Eu gostei da Marina não ter entrado. Eu gostei. Eu ia votar nela. Eu não votei porque estava fora do estado. Eu falei que ia votar nela, mas eu gostei. Porque nas duas últimas entrevistas, ela não teve opinião, sinceramente. E eu falei, se ela entrasse e essa mulher pisasse na bola, os evangélicos iam estar na roça. Pastor, e agora? O que o senhor vai fazer? Irmão, voto é individual, eu vou votar aqui no segundo turno, eu vou votar e sem quem eu vou votar. E não vou votar em branco porque eu não voto nulo, que é burrice. Já trabalhei de escrutinador, eu sei como é que funciona esse papo de voto nulo. Ou voto em branco. Então, meu irmão, nós temos que entender que o mundo ele não pode invadir a igreja. A igreja tem que invadir o mundo. Ah, pastor, mas vamos mudar esse negócio? Não, fala para o irmão, não tem mudança. Aqui é a velha. Nós temos que lembrar sempre que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. Eu preciso entender, meu irmão, que a sabedoria de Deus na minha vida é muito mais importante do que eu ter paz com os homens. Porque a Bíblia diz assim que o coração do homem ele é enganoso. Aí ele deu tempo suficiente para Jezabel se arrepender, mas ela não quis. É tempo de nós nos arrependermos, para que Jezabel não opere no meio da gente. Versículo 22 ele diz: esse que aprostam na cama. Essa não é a cama da prostituição, irmãos, como muitas pessoas pensam, mas é a cama da doença e do sofrimento. Muitas pessoas têm a simbologia de Jezabel como uma prostituta, mas ela vem para deixar a igreja doente e enferma. O versículo 23 fala: matarei os seus filhos. Alguns teólogos dizem que ela tinha filhos, mas entende-se aqui como os filhos de Deus dentro da igreja. Eu tive 3 lições aqui que eu não vou demorar muito, não quero olhar para o profeta, porque Deus vem falando tremendamente comigo nesses últimos anos. Eu tive 3 lições aqui. A primeira lição que eu tive aqui: o que nós estamos priorizando
nas nossas vidas. O que está sendo prioridade para você? Teu casamento, tua empresa, tua casa, teus móveis, o carro que você não tem, que você quer adquirir. Eu quero que nessa noite você derrame tudo e deposite tudo aos pés do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Número 2. Será que nós estamos sendo tentados de alguma forma? Esses dias eu tive uma tristeza muito grande no meu coração. Eu dei uma carona no pastor. E aí nós começamos a conversar algumas coisas. E ele olhou para mim e falou assim: rapaz, hoje eu vontade de adulterar. Como assim? Um negócio está dentro de mim. Repreende esse demônio da Deus. O que está acontecendo? Aonde nós estamos sendo tentados? Nas finanças, no sexo oposto, as facilidades que o mundo oferece. O que nós estamos sendo tentados? As horas extras na mesa, o salário alto que eu recebo, onde nós estamos sendo tentados? E número 3, será que nós estamos preparados para vencer as tentações? Será que eu consigo falar não com o pecado? Será que o pecado é mais forte que eu? Minha esposa está lendo um livro que fala sobre Jezabel. Fala sobre também a igreja de Tiatira. E nesse livro faz o seguinte comentário: você não pode falar que o pecado é ruim porque você nunca experimentou. Então você tem que provar o pecado para saber se é bom ou não. Quantos crentes não estão fazendo isso? Experimentando o pecado para saber se é bom ou não. Era isso que ela jogava no meio da igreja. Como é que você pode falar que o sexo fora do casamento não é bom se você nunca fez? E essa estratégia, Satanás vem usando nos últimos tempos. Teu comportamento de 24 horas para cá foi um comportamento de Deus de verdade? De 24 horas para cá, tua atitude foi digna do servo de Deus ou de uma serva de Deus? Quantas pessoas maquinou na tua cabeça que você tinha que prejudicar essas 24 horas? Tira uma conclusão aqui. Jesus é tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Para os que insistem em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. Para os discípulos dele, ele promete um dia de sua presença e o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. E aí eu entendo aquele versículo que eu trouxe em Deuteronômio. Se vocês
obedecer fielmente ao Senhor seu Deus e seguir cuidadosamente. Vamos repetir: seguirmos cuidadosamente. Por que ele fala assim? Seguirmos cuidadosamente. Quando você vai viajar, você procura ser prudente na viagem. Então você respeita os limites de velocidade. Você tenta traçar a tua viagem do jeito que ela vai ser, onde você vai ter que parar para comer, onde você vai ter que parar para abastecer. Então você está sendo o quê? Prudente. Você está sendo o quê? Cuidadoso. E para você ser bem-aventurado, para você adquirir as bênçãos de Deus, você pode ter como falar assim: você tem que ser cuidadoso. Então, o que é ser cuidadoso? Se Jesus me mostrou para mim, montando algo, eu falei para ele: seja prudente e cuidadoso. Calma, tira o pé do freio. Foi para frente. Tira o acelerador. Acelerador. Do acelerador, perdão. Tira o pé do acelerador. Tira o pé do acelerador. Coloca um pouquinho mais no freio. Tira o pé. Vou ver aqui, pessoal. Para de acelerar. Para de pensar empurrado. Para de agir de uma forma impossível. Ei, calma. Você já viu quando o carro passa a velocidade e deixa poeira? Se olhar para trás não vai ver mais ninguém. Se você for muito rápido, tu vai esquecer alguns irmãos. Comece a olhar para os nossos irmãos. Comece a olhar para aquelas pessoas que você fala que ama. Comece a observar determinadas coisas da tua vida. Irmãos, uma coisa que eu sempre peço para Deus é nunca ter uma igreja doente. Minhas orações são essas, irmãos. Eu quero uma igreja forte. Eu quero uma igreja que consiga ajudar outras pessoas. A igreja não é só constituída de pastor. A igreja é constituída de pessoas que têm sentimentos, que muitas coisas nos machucam, muitas coisas nos deixam tristes. E aí muitas vezes o inimigo nem tem força para operar no meio da igreja. Ele nem precisa gastar nenhum tipo de resistência, porque a própria igreja se ladeia entre ela. Quantos querem amar essa noite? Amém. Eu vou repetir de novo, porque vai tocar também, irmãos. Quantos querem amar nessa noite? Amém. Eu acho que é um dos dons mais difíceis que existem. Profetizar, irmãos, muito fácil. Revelar a vida das pessoas, muito fácil. Curar, moleza. Expulsar demônio, tudo fácil. Agora, amar é difícil. Eu acho que é. Eu acho que é mais de
Senhor Ele te chamou para reinar. Mas o reino de Deus é diferente do reino que nós conhecemos. A Bíblia diz assim: